Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, A Palavra que Fica. E hoje, Maria e João, nós trazemos um tema que nos é particularmente querido. Nós gostamos bastante de folclore nacional e o nosso convidado de hoje traz esta temática para os seus livros, nomeadamente para o seu último lançamento. E nós, a páginas tantas, já referimos no início das nossas conversas que é o nosso convidado, porque quem nos está a ouvir tanto no Spotify como no YouTube vê o nome do episódio, portanto está lá sempre a palavra de e depois o nome do nosso convidado. E o seu mais recente lançamento, que é o Atlas das Criaturas Mágicas de Portugal, é um livro há muito aguardado, pelo menos para nós que gostamos tanto de folclore português e que já em outros episódios referimos que é algo que queremos mesmo perpetuar no tempo, que não queremos que se esgote nas gerações que se vão perdendo também, porque o tempo vai avançando e o tempo não espera para passar, e é uma conversa que nós queremos muito que os nossos ouvintes escutem e que se sentem um bocadinho como se estivessem a escutar uma tradição oral, não é? Que é a Verdade. aldareira, ali relaxados. E trazer mesmo esse sentimento de acolhimento, porque sempre que eu penso no folclore português, penso sempre vem-me sempre esta imagem das famílias à lareira, numa zona rural de Portugal, e escutarem essas histórias que queremos mesmo que se mantenham vivas e com estas candeias acesas, seja através destes livros que vão sendo publicados, seja através da música, da dança, de todas as formas de expressão artísticas que se possam encontrar também para isso. E por acaso eu recordei-me, quando estava a fazer uma pesquisa para esta entrevista, da série que a RTP teve, salvo erro, ano passado, chamada Lusitânia, que eu não sei se tu viste, Maria João, viste, que Vi, tinha sim, 6 senhora. episódios dedicados a lendas e a mitos da nossa história, do nosso património. Inclusive eles lançaram um site muito bonito na altura, que eu acho que ele ainda está online, com uma estética muito arqueológica. Acho que olhando para aquilo parece mesmo um mapa do tesouro, que estamos ali a percorrer o mapa antigo de Portugal e que vamos atravessando as aldeias históricas, as aldeias, por acaso não me recordo se tem aldeias de montanha, mas tem as aldeias históricas pelo menos de Portugal ali representadas, e as Moras Encantadas, que também vamos falar mais à frente com o nosso convidado, estão também ali, e lembrei-me que esta série foi pelo menos um desses exemplos de perpetuar esta nossa tradição oral e este nosso património que é tão rico e que não precisamos lá estar de ir para fora para ver esta riqueza que temos cá dentro. E nós, quando estávamos também a pensar como é que iniciaríamos esta conversa, uma vez que vamos ter, acreditamos que sim, uma conversa tão rica com o nosso convidado, com tanto para desvendar, porque ele próprio também tem já bastantes livros publicados em diferentes géneros literários, mas sempre com esta necessidade de ir buscar as raízes e de ir buscar a nossa ancestralidade, de manter este contacto com aquilo que nos mantém enraizados e que nos mantém presentes neste mundo que é tão acelerado atualmente e tão digital. Decidimos aqui nesta conversa inicial trazer, tal como o livro do nosso convidado, que também é um lançamento recente, este Atlas das Criaturas Mágicas, trazer novos lançamentos que estão agora nos escaparates das livrarias e que também têm aqui uma seleção de diferentes editoras, porque todas elas estão a lançar livros incríveis. E Maria João, falar aqui um bocadinho desta questão da ancestralidade, e que vai ser um mote para a conversa com o nosso convidado. E eu trouxe este livro, que é um recente lançamento da Guerra e Paz, que é o Contos de Fadas Turcos. Eu já tinha o das lendas japonesas, e há também a edição já com as histórias da China, que se chama A Magia da China, e o do Japão é Lendas e Contos de Fadas Japoneses, que é um livro muito bonito, porque eles depois têm estas ilustrações por dentro, ou mesmo buscar ilustrações ancestrais. São edições mesmo muito bonitas que a Guerra e Paz está a trazer, e esta obra em concreto ela reúne histórias, contos, que fundem aqui os mitos xamânicos ancestrais, o folclore também islâmico e as diversas influências multiculturais desta região, da região da Anatólia também. E ao longo destas páginas nós vamos sendo transportados para este universo
mágico, que é habitado à semelhança do livro do Samuel, sobre o qual vamos falar, por donzelas, por bruxas, por heróis, vilões. Nós temos aqui muitos seres presentes nestas histórias e que enriquecem muito este imaginário e que são aqui também portas abertas para entrarmos nesta riqueza cultural e nas tradições narrativas da Turquia, que também é um país que está a ganhar grande destaque cá em Portugal, também porque as próprias televisões estão a apostar na divulgação de novelas turcas, portanto nós estamos a receber bastante influência turca, ainda bem que assim é. Porque esta multiculturalidade também é importante para nós conhecermos mais do nosso património, do património de outros países, e para desenvolvermos também aqui este conhecimento, conhecimento do mundo, recebermos mundo, mesmo que não viajemos para fora, que o recebemos também cá dentro. E esta incursão também por estes contos surpreende bastante pela originalidade e pela profundidade. Eu já tinha constatado isso com o livro das lendas e contos de fadas japoneses e agora estou também a constatar isto neste livro dedicado à Turquia. Depois, outro lançamento também recente e que eu já queria muito ter na minha coleção, porque já falámos muito sobre a minha paixão por literatura asiática, e a Pergaminho lançou recentemente este livro que é o Se Esta Casa Falasse, da Marie Kondo e do autor do Se os Gatos Desaparecessem do Mundo, que eu espero dizer bem o nome do autor, mas é Genki Kawamura, espero estar a dizer bem o nome do autor. E este livro é um romance e tendo aqui também o dedo da Marie Kondo, claro que tinha que ser um livro relacionado com a organização também, e este romance é uma espécie de realismo mágico onde a casa também ganha voz e acaba por ser uma personagem desta história. Eu gosto muito de livros onde as casas em si também elas são personagens e também elas são espelho das gerações e das vivências que se fazem no seu interior. E esta casa aqui ganhando voz e observando a vida de quem lá mora também nos ajuda a perceber o que é que está em cada divisão, os objetos que lá estão, que histórias se vão acumulando, também que processos é que se fazem através desses objetos e dessas divisões, processos de luto, memórias que também estão ali guardadas e que muitas vezes precisam de ver a luz do dia para serem transmutadas, e esta necessidade de desapego que muitas vezes também nos permite irmos ao encontro da nossa felicidade, e os próprios livros da Marie Kondo vão muito nesse sentido, da organização e do menos é mais, também é uma filosofia muito japonesa. E é muito interessante e estou com muita vontade de começar esta leitura, e lá está, gatinhos na capa dos livros asiáticos, que é algo que me chama sempre muita atenção, e é um lançamento com o qual eu estava bastante expectante e que espero começar a ler brevemente. E Maria João, sei que tu também tens este livro do teu lado, porque também era algo que tu querias muito, muito ter na tua estante e de começar a ler, que é este novo lançamento da Bertrand, que se chama Estranhos, da Bell Burden. É um livro há muito aguardado aqui deste lado, porque desde que comecei a ver todos os à volta da sua edição original e depois de perceber que havia aqui um interesse também por parte da Netflix, que adquiriu os direitos de autor deste livro, e já sendo aqui a falar da personagem da atriz Gwyneth Paltrow para ser uma das personagens escolhidas, uma das atrizes escolhidas para ser uma das personagens e integrar o elenco desta adaptação cinematográfica. E este livro chamou-me logo a atenção porque, à semelhança de livros asiáticos ou de livros que têm objetos, estruturas que se tornam também protagonistas, que ganham vida em histórias, eu gosto também de narrativas que se debruçam sobre as relações, sobre os relacionamentos, sobre as fragilidades também das relações e das relações modernas, e esta narrativa foca-se muito nessa questão, nos segredos do passado, nos traumas que muitas vezes moldam a nossa identidade e que transformam as nossas relações interpessoais, e perceber também que às vezes, por muito tempo que partilhemos a vida com alguém, vamos sempre descobrindo coisas novas sobre essa pessoa, factos que até então eram desconhecidos, e apesar de muitas vezes isso também ser a magia das relações, não é? Essa surpresa constante,
por vezes também tem o seu reverso da medalha, e esta história é precisamente sobre isso. E entramos aqui no dinamismo e na profundidade destas personagens, e eu estou muito curiosa para também adentrar nesta leitura. São Memórias de um Casamento, é o próprio subtítulo deste livro, dos Estranhos. Exato, o que é muito, muito paradigmático, um livro que se chama Estranhos, depois ter quase como subtítulo Memórias de um De um Casamento. casamento, exatamente. E depois temos aqui esta capa belíssima, Belíssima, os linda. com os passarinhos. A capa é mesmo muito, muito bonita. Eu acho que também podemos aqui dar uma salva de palmas para as editoras que estão a apostar em edições muito bonitas em português. Por acaso não trouxe nenhum livro que tenha aquelas edições sobre as quais já É falámos. Edgit. Por Exatamente. acaso também não trouxe nenhum. Não trouxe nenhum que seja assim, não trouxe nenhum desse género, mas só o facto das editoras estarem a apostar em capas tão chamativas, a própria capa do nosso convidado do seu lançamento linda. mais recente é super apelativa, tem uma paleta de cores muito chamativa, é impossível não olhar para ela numa livraria. Mas sim, olha, era uma salva de palmas também nesse sentido. E trouxe, Maria João, também aqui um lançamento recente da Quetzal. Era um livro que eu ansiava muito que saísse a sua tradução em português, e foi feita por uma amiga que nós temos em comum, que é a Marta Pinho. Ela foi a tradutora deste livro, do São Francisco, da Quetzal, do Alessandro Barbero. Se ela estiver a ver isto, espero que eu tenha dito isto com uma boa pronúncia italiana, porque o autor é italiano, é historiador, e eu tenho um fascínio muito grande pela figura de São Francisco de Assis. Não necessariamente pelo seu caráter católico, mas é uma figura que me inspira bastante, sobretudo pela sua ligação à natureza. Ele tem uma oração muito bonita de agradecimento e de devoção ao sol, à lua, aos animais, e para mim este contacto constante com a ancestralidade, com aquilo que nos é tão natural, nós somos também natureza, ter uma figura que perpetuou no tempo esta ligação tão bonita àquilo que nos rodeia, que todos os dias está ao alcance da nossa vista, não é? E do nosso sentir. É mesmo uma figura que me fascina, e aqui este autor desconstrói um pouco da figura de São Francisco. Afastamos-nos aqui também um pouco desta visão santificada e romantizada e mais religiosa, e vamos para uma análise mais rigorosa dos factos, para retratar o homem real, as suas contradições, a sua rebeldia também de juventude, o impacto revolucionário que também teve na igreja, e que muitas vezes até causou um certo desconforto, e é interessante perceber que não se mostra só o lado bom, mostra-se o lado humano, não é? Todos os nossos quartos com múltiplos espelhos, como diria o Fernando Pessoa. E é mesmo muito bonito, mesmo para quem não tem este interesse mais religioso. É uma figura absolutamente incrível da nossa história, e que merece todos os livros que sejam publicados acerca dela. E este é ainda mais especial porque foi traduzido por alguém que domina bastante o italiano, que neste momento está em Itália. E hoje, quando eu disse, exatamente, e hoje, quando eu disse que ia falar sobre o livro dela no nosso podcast, enviou-me um áudio também em italiano. Ficou muito feliz por este livro ter vindo parar cá a casa, e olha, é mais especial também por isso, por ter sido traduzido por uma amiga. E agora, Maria João, para terminar, porque não poderia deixar de ser, eu tinha que trazer ou livros infantis ou mangá, e eu trouxe exatamente essas duas coisas, e trouxe 2 lançamentos recentes, um da Presença e outro da Distrito Mangá. Trouxe o Diários de uma Apotecária. Eu já tinha trazido o Apothecary Diaries em inglês, porque ainda não havia tradução da Presença em Portugal, e a Presença já lançou os 2 primeiros livros do Diários de uma Apotecária, que é o meu mangá, o meu anime favorito, de momento, e até posso dizer de sempre. Na altura já falei aqui um bocadinho sobre ele, mas para quem não ouviu esse episódio, a Mamao é assim uma figura feminina absolutamente inspiradora para mim, porque ela é uma apotecária que trabalha na corte do imperador, e
e é super destemida. Ela é completamente desinteressada pelas futilidades do Palácio Real, mas ao mesmo tempo tem aqui esta paixão por botânica, por herbalismo, por venenos, porque ela também é escolhida para estar envolvida nesta área do palácio, provar a comida antes de qualquer pessoa da corte poder ingeri-la. E é muito interessante porque isto passa-se na China Imperial, o próprio, a sua adaptação a anime é em japonês, e é muito interessante perceber que não é só uma história que tem aqui muitos factos históricos, portanto tem a história aqui por detrás, a história da China, mas depois também mistura o policial com a política da corte, e é uma narrativa mesmo muito intrigante, e eu na altura disse isto, para além de ser uma personagem que me fascina muito por estar tão bem construída na sua complexidade, porque depois também nós vamos percebendo todo o seu background e como é que ela se interessou depois pela questão do herbalismo e como é que se tornou apotecária, mas também é cativante porque é uma personagem que está inclusive a ser dada em faculdades. Eu na altura referi isto, os Diários de uma Apotecária está a servir de inspiração para ser dado em faculdades de farmácia, e o facto de um mangá ou um anime poder ter essa dimensão cultural é de facto algo muito interessante para mim, e pronto, eu gosto particularmente da Mamau, e se tiverem a oportunidade de ler os Diários de uma Apotecária, façam-no, porque a presença está a lançar e eu estou ansiosa que saia o terceiro volume. E o outro lançamento é este, que é o terceiro volume das Pretty Guardians da Sailor Moon. Este é o volume 3, aqui com a Navegante de Marte, para quem, tal como eu, cresceu com as Navegantes da Lua nos anos 90. Exatamente. E neste terceiro volume nós continuamos aqui a acompanhar a história das Navegantes, acompanhamos o amadurecimento, que para quem viu as Navegantes da Lua nos anos 90 era a Bunny, não é a nossa protagonista, mas o seu nome é Usagi Tsukino, e ela ontem celebrou, nós estamos a gravar este podcast no dia 1 de julho, ele sai na próxima quarta-feira, mas ontem esta personagem celebrou o seu aniversário, portanto achei muito interessante também trazê-lo para aqui. E pronto, nós estamos acompanhando as Navegantes da Lua, os Sailor Guardians, e que vão continuar a lutar contra os seus inimigos, a fortalecer também a sua relação, e é impossível não ficar maravilhado com esta arte icónica das Navegantes da Lua, e estou ansiosa para que saia o quarto volume, que espero que seja com a Navegante de Júpiter, se isto mantiver a ordem, também na altura do anime, quando passou cá em Portugal, nos anos 90, pronto. Exatamente. E por fim, Maria João, eu trouxe um livro infantil, claro que sim, teria que trazer um livro infantil, e trouxe este O Feitiço, da Poets and Dragons, que é da Ana Sousa Martins e da Sofia Cardoso, que escreveram e ilustraram, respectivamente, esta história, e é um livro muito, muito bonito, porque eu poderia dizer que era quase um livro de outono, porque eu associo sempre estas temáticas ao Halloween, mas é um livro que se pode ler em qualquer altura do ano, porque tem muito humor e é um ensinamento muito bonito para lidarmos com os imprevistos da vida. E aqui nós acompanhamos o 70º aniversário de casamento de um casal, e a bruxa Cornélia vê aqui os seus planos ameaçados, porque o marido Nicolau acorda com sarampo, e ela, para tentar resolver isto com uma poção mágica, ela esquece de ler as letras pequeninas do seu livro de feitiços, então o marido é transformado numa criatura bizarra. Ele de repente tem asas de morcego, depois tem orelhas de raposa, cauda de lobo. Deve sempre ler as letras pequeninas. Deve sempre ler as letras pequeninas, e é muito bonito porque é um livro que nos ensina também não só nos demorarmos nos pequenos detalhes, lá está, a ler as letras pequeninas, mas também ser uma lição sobre a tolerância ao erro e perceber que nós podemos errar, é permitido errar, e que disso também se tiram ensinamentos, que disso também se tiram gargalhadas,
que disso também se tiram ensinamentos sobre a entreajuda e que muitas vezes rir também é o melhor remédio para ultrapassarmos qualquer contratempo. Portanto, achei que faria sentido trazer também a leveza deste livro aqui para um podcast que está a ser gravado e que sairá ainda em julho. Portanto, nós já estamos em pleno verão, queremos leveza para a nossa vida, por isso também trouxe este livro aqui para rematar as minhas escolhas. E tu, Maria João, o que é que trouxeste? Olha, eu hoje nem me reconheço, porque só trouxe uma autora portuguesa. Meu Deus. Meu Deus, mas só trouxe mulheres. Também é válido. Pronto, só mulheres. Pronto. E curiosamente, achei muita graça tu falares em leveza, porque o primeiro livro que eu vou falar é uma banda desenhada, uma graphic novel, que sai amanhã. Portanto, quando o podcast for para o ar, já saiu, que é o volume 6 do Heartstopper. Eu adoro estes rapazes, adoro de paixão. Tenho muita pena que este seja o último. Muita pena, porque acho que vou ter muitas saudades dele. E é um livro onde nós temos aqui esta idade dramática que é a idade de ir para a faculdade. Ou seja, se por um lado nós gostamos, porque temos a sensação que estamos a crescer e que, portanto, a faculdade é aquele passo antes da idade adulta, por outro lado é sair da zona de conforto. E, portanto, nessa perspectiva, os rapazes estão a vivenciar esse aspecto. Ainda por cima, um deles vai para a faculdade, o outro ainda não vai. Portanto, eles vão ter uma relação que os separa. O que faz com que seja complicado. E eles estão a viver tudo isso juntamente com os jogos de rugby, juntamente com os problemas de alimentação do Nick. Pronto. É um retorno e é uma despedida e, portanto, o triste aqui é a despedida. Mas pronto. Depois, achei muito curioso falares na Marta Pinto, porque um dos livros que eu trouxe foi-me referenciado pela Marta. Que giro. Que é a ocupação de mãe da Paola D'Agostino e passa-se no sul da Itália. Eu acho que não foi traduzido pela Marta, mas se estiver a dizer uma asneira à Marta, que me perdoa. Passa-se na década de 1970, em que uma mulher que está gravemente doente é engravida. E, portanto, ela tem que tomar uma decisão, que é continuar a gravidez e interromper os tratamentos, correndo o risco de não sobreviver, ou então continuar a tratar-se para sobreviver. E se hoje em dia eu acho que isto é uma escolha que nenhuma mulher quer fazer, então nos anos 70, com toda aquela mentalidade feminina de que a mulher tinha que ser mãe obrigatoriamente, que fazia parte da sua própria, quase do seu próprio ADN, era uma situação ainda muito, muito mais dura e muito mais, enfim, eu acho que era uma decisão que ninguém quer fazer. É um livro que traz um postal. Um postal. Eu acho tão bonito que as editoras estejam a fazer isto. Eu, por acaso, é um também detalhe acho. muito bonito. Sim. E é um livro que a Marta me disse, lê que vais amar, e é apresentado na Casa Comum. Ora, nós estamos a gravar isto dia 1, no dia 2, portanto, quando virem isto já foi. Mas eu espero que esteja lá muita gente, porque o livro, eu não vou conseguir ir, mas o livro promete. E a Marta, que é especialista nos autores italianos para os amigos, disse-me: vais amar, lê, porque vais mesmo amar. E pronto. Outro livro que eu trouxe é um livro da Porto Editora. É um livro de uma espanhola, da Lúcia Solla Sobral, e chama-se Comerás Flores. Portanto, é a história de uma jovem que tem 23 anos, que vive com uma cadela e com a sua melhor amiga. E após a morte do pai, conhece um homem 20 anos mais velho. E, enfim, o Jaime é um sedutor e vai, de alguma forma, interromper esta vida que estava programada
e a Mariana vai se deixar envolver. Eu gosto muito deste título. Acho esta capa também muito bonita. A capa é lindíssima. Falávamos há bocado de capas bonitas. Pronto, e eu estou muito ansiosa por ler este livro, porque ela é um fenómeno em Espanha e os espanhóis estão a escrever muitíssimo bem. A Lúcia é de Madrid, é madrilhena, e portanto acaba por ser um livro sobre autonomia, autoestima. Pronto, no fundo, até que ponto é que uma mulher que tem a vida toda encaminhada, que é autónoma, se deixa baralhar pela sedução de um homem a 20 anos mais velho. E estou muito... Adoro o título. Comerás as flores, acho um título fantástico. Lindíssimo. Portanto, depois trouxe um livro que eu procurei muito na Feira do Livro. E não sei porquê, não o consegui encontrar. É um livro da Quetzal. Não consegui estar com a autora. Eu queria muito ter visto esta autora na Feira do Livro. Não consegui e acabei por o comprar o fim de semana passado na FNAC. Que é A Viagem Inútil, da Camila Sousa Vilada, que nasceu na Argentina. Portanto, também escreve em espanhol. Eu este ano estou muito, não sei porquê, vem-me parar à mão os autores espanhóis. E aqui temos um problema de género, temos um problema de corpo. E temos... é um livro autobiográfico, que eu gosto muito de livros autobiográficos, e apresenta as memórias desta mulher que acaba por se ter sentido fora de si mesma e de ter que criar para si não só uma personalidade, mas também um corpo e um lugar dentro de si mesma. É um livro que é pequenino, mas que eu acho que vai dar pano para mangas e que eu vou... enfim, vai ser um livro duro de ler, acho eu. E finalmente trouxe duas autoras que falam a mesma língua. Uma com sotaque e uma sem sotaque. Eu vou deixar a sem sotaque para o fim. E vou falar do livro da Guta Jung, que se chama Guerreiras de Assi. É uma autora brasileira que vai apresentar o livro na Casa da Guia em Cascais no sábado que vem. Portanto, quando o podcast também for para o ar, já foi. E que é um livro que eu já estou a ler, como se nota. Já está marcado. Pois, porque eu sou uma das pessoas que vou apresentar o livro e, portanto, tenho mesmo que ler. Mas é um livro muito interessante, porque é um livro sobre uma sociedade matriarcal brasileira, ancestral, antes da invasão do Brasil, e o aparecimento do invasor castelhano. Desta vez não é o português, é o castelhano. E, portanto, esta sociedade matriarcal que tem as regras todas muito bem definidas, até por uma questão de sobrevivência, que acaba por ter um conjunto de mitologias e de ritos feitos através da construção do seu próprio imaginário, da ligação com a terra, da ligação com a floresta. De repente aparece aquela figura, aquele homem, que por acaso também se chama Jaime. Achei muito curioso. Os Jaimes, pelos vistos, são protagonistas de histórias. Perdoem-me porque eu constipei-me no Rock in Rio. Mas os Jaimes são os sedutores e vamos ter aqui a descoberta do outro. De um outro do qual não se fala a mesma língua. Portanto, a comunicação é feita através do olhar. E a comunicação através do olhar é sempre uma comunicação muito intensa. E, portanto, vamos ter aqui uma jovem desta sociedade matriarcal que se sente atraída e se sente a desejar o outro sem perceber muito bem o que é que lhe está a acontecer, sabendo que as regras são para cumprir, mas também percebendo que não as está a cumprir. E a consequência que isso pode ter ou não em si mesma e na própria comunidade. Eu ainda não o acabei, vou aqui, portanto, vou acabá-lo amanhã, sem margem para dúvidas, mais tardar sexta-feira. É uma edição de autor. A Guta é alguém que viveu em Portugal, embora neste momento esteja a viver no Brasil, agora está cá para lançar o livro, mas é uma autora que já tem também
um outro livro, porque eu percebi da investigação que fiz, sobre mitos do Pantanal. E, Uau, portanto, é uma autora que se preocupa muito com esta vivência mitológica e que tem tudo a ver com o nosso convidado. exatamente. E, portanto, isto é uma obra de ficção, mas que é baseada em relatos históricos que ela foi recolhendo e que ela foi apresentando. Também tem uma capa muito bonita. Tem uma capa espetacular. Muito inspiradora, adoro. Muito tribal, gosto muito. E depois trouxe um que eu já li 3 ou 4 contos. Vou na página 20. Tive que interromper por causa do livro da Guta. E é a única autora portuguesa que eu trago hoje. Lamento, pronto. Mas são só mulheres. Estou perdoada. Exatamente. Que é o livro Planetas Doces na Penumbra, da Carolina Fidalgo. A Carolina Fidalgo é uma jovem escritora que entrou em contacto comigo e que esteve comigo na Feira do Livro. Ela foi-me apresentada pela Elizabeth Martins de Oliveira e a Carolina é mesmo uma jovem que tivemos a conversar um bocadinho, muito pouco, na Feira do Livro. E é uma jovem, pelo que eu vi, escreve muitíssimo bem. Mas quando ela me propôs a leitura do livro dela, aquilo que me atraiu no livro dela, para além de eu achar que a Urutau está a publicar livros fantásticos, aquilo que na realidade me atraiu no livro dela foi o nome da divisão das partes que ela fez. Ela dividiu o livro em 4 partes e permite-me que eu leia. A primeira chama-se Estranhoário, a segunda chama-se Laminário, a terceira chama-se Fadário e a quarta chama-se Absurdário. E eu achei esta divisão tão original, tão, ao mesmo tempo, tão surpreendente e tão estranha, mas tão atraente, que eu disse-lhe, ok, eu leio o livro e estou a amar de paixão. É um livro que eu acho que vai ter que ser falado, porque depois, apesar dos contos serem, há uns maiores, outros mais pequenos, mas há contos muito pequeninos. Há contos, eu vou-te mostrar. Há contos, por exemplo, o Roseiral, que é o primeiro conto, é esta página e esta. Ok. Só que, e é por isso que eu vou na página 20, nós lemos estas 2 páginas e depois ficamos meia hora a olhar para o teto e a pensar naquilo que a Carolina escreveu. Não só a nível da temática, mas a nível da construção literária e da beleza das frases. E é isso que eu estou encantada com a escrita da Carolina. Eu vou na página 20, mas eu gosto de ler contos assim. E eu avisei-a que ia demorar muito tempo, porque os contos são poucos, mas ainda são alguns, por isso mesmo, porque o livro ainda tem alguns. Mas eu avisei, eu gosto de ler contos, gosto de ler 1 por dia, 2 por dia no máximo. E ir saboreando. Exatamente, e gosto de refletir sobre aquilo que os contos me dizem. E esta coletânea de contos tem uma vantagem, porque eu, quando vou para os contos, vou sempre com muito medo, porque eu sou a mulher do romance, eu assumo. E, portanto, quando eu vou para contos, tenho sempre a tentação de pegar no lápis e começar a acrescentar coisas no fim, porque acho que se devia ter desenvolvido isto, aquilo e o outro. E eu vou na página 20 e ainda não me aconteceu, portanto, eu acho que melhor elogio a Carolina não podia ter. Estou muito curiosa com esse livro, Maria João. Este livro é muito, muito interessante, muito bem escrito, e eu estou a querer muito continuar a ler os contos da Carolina, mas pronto, tive aquele convite e não podia. Tenho mesmo que ler o livro, mas este fim de semana vou voltar aos contos da Carolina Fidalgo. Joana. Maria João, que é o nosso convidado deste episódio. Bom,
Nós já dissemos tudo, não é? Portanto, já toda a gente sabe quem é o nosso convidado. Mas, para os mais distraídos, o nosso convidado é um escritor que é simultaneamente um poeta e eu diria que ele é, acima de tudo, um artista natural de Alcanhões. E Alcanhões é ao pé de Santarém. Portanto, é um ribatejano. Eu também tenho uma costela ribatejana, andamos por ali. E é alguém que despertou para a escrita com 10 anos. Portanto, é alguém que eu diria-lhe que a escrita está-lhe na massa do sangue. Para além disso, é licenciado em Ciências da Comunicação pela Universidade Nova de Lisboa, pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, como nós. Como Tu, nós, Ciências da exatamente. Comunicação, eu mais da parte da literatura, e tem já uma dezena de livros publicados, além de uma forte presença em antologias nacionais e internacionais. A sua obra já inspirou peças de teatro, o que, para mim, já ganhou, e também já inspirou algumas teses académicas, o que só prova a sua riqueza porque ele é um jovem. Sim, E, verdade. e cruzou a fronteira em colaborações na imprensa e na rádio. Foi já reconhecido com vários prémios, entre os quais o Prémio Literário Glória de Santana e o Prémio Cidade da Almada, que é um belíssimo prémio, é um prémio muito importante, e foi recentemente distinguido com o Prémio Alumni Nova Faculdade de Ciências Sociais e Humanas Revelação em 2025. É membro do PEN Portugal e da Academia Galega de Língua Portuguesa, o que aqui também já me ganha, porque eu acho que nós somos primos e irmãos dos galegos até na língua. Exatamente. Portanto, o nosso escritor de hoje divide o seu tempo entre a literatura, a arte da colagem e o seu ativismo humanitário, ecológico e ligado à comunidade LGBTQIA+. E eu acho que este seu ativismo também é algo muito importante na construção das suas obras e no pensamento que está por trás das suas obras. Vive atualmente no Barreiro, portanto, é um homem que faz o Tejo, e o nascer do Exatamente. sol no Tejo é uma coisa espetacular. E foi exatamente nessa cidade, eu ia dizer à beira Tejo plantada, que ele acabou de escrever o seu Atlas das Criaturas Mágicas de Portugal, que é o seu mais recente livro, publicado pela Lilliput, que é uma chancela da Penguin. Posto isto, nós damos as boas-vindas, e é uma honra tê-lo connosco, ao Samuel F. Pimenta. Samuel, seja bem-vindo e muito obrigada por teres aceito o nosso convite. Olá, obrigado pelo convite. É um gosto de estar aqui. Samuel, em que medida é que a tua formação académica ajudou nesta paixão para a escrita? Ou, ao contrário, em que medida é que a paixão para a escrita, visto que começou aos 10 anos, condicionou a tua ida para o curso de comunicação? Sim, diria que foi mais por aí. Bom, a formação também ajudou na formação literária. A formação académica ajudou na formação literária. Mas o facto de eu gostar de escrever desde os 10 anos e começar logo muito cedo a praticar de uma forma muito séria e muito dedicada, digamos assim, porque eu passava as férias a escrever, eu tinha um tempo após as aulas eu ia escrever, portanto, desde os 10 anos que essa prática está na minha vida, de uma forma muito presente. Na escola tive a oportunidade também de desenvolver isso através de jornal da escola e de outros incentivos que as professoras me davam. E comecei a pensar que talvez fosse interessante ser jornalista. E daí ter entrado no curso de comunicação na Nova com a intenção de querer seguir jornalismo. Depois, durante o curso, percebi que não era jornalismo que eu queria e que ia apostar na comunicação estratégica. Portanto, eu acabei por fazer a formação de jornalismo a par da formação de comunicação estratégica, mas acabei sempre por exercer apenas a parte de comunicação estratégica. Depois, claro que um curso desta natureza nos traz ferramentas que, no meu caso, penso que acabei por aplicá-las e acabo por aplicá-las na escrita.
nomeadamente toda a parte de escrita jornalística, que acaba também por ser uma ferramenta que pode ser usada do ponto de vista mais literário, mas, sobretudo, a formação académica. Eu penso que isso depois também é transversal a tudo aquilo que é a formação universitária, que é a capacidade que nos dá de pensar, não é? E isso é fundamental para o exercício da escrita, porque se eu já era uma pessoa atenta, preocupada, reflexiva, após a faculdade aprendi a pensar, porque há que aprender a pensar. E isso realmente creio que mudou também a minha forma de escrever, de olhar e de expressar. Sem dúvida, eu fiz exatamente o mesmo curso que tu, Samuel, portanto entendo mesmo que é um curso que puxa muito para esta questão da reflexão, da introspeção, e também nesse sentido, e já, lá está, uma vez que ambos fizemos o mesmo curso, também tínhamos bastantes autores para estudar na altura, Sim. e eu queria perguntar-te quais foram as tuas inspirações literárias ao longo da tua carreira. Tu já tens vários livros publicados. Eu recordo-me na altura em que me apercebi que tinhas lançado o Ofiusa. Lembro-me que algumas das tuas inspirações foram o Homero e o João de Barros para a criação dessa narrativa, e agora com o teu Atlas das Criaturas Mágicas também recorreste aqui bastante à tradição oral. Portanto, eu queria perguntar-te que nomes é que caminham contigo desde que tu abraçaste este caminho pela literatura e que acabam por ser transversais na tua criação literária. Ok. Há autores basilares, de facto. Eu diria que um dos autores fundamentais é José Saramago, e outro autor, às vezes parece que é muito óbvio falar de Saramago, mas de facto ele é realmente importante, sobretudo pela questão da oralidade e pela questão inventiva que ele também tem da língua, não é? E eu já fui mais experimentalista com a língua numa primeira fase, digamos assim, em que eu comecei a publicar, e Saramago realmente foi muito importante para isso. Mas há mais. Padre António Vieira é um autor que realmente é muito importante para a minha formação literária, por toda a questão da oralidade também, e é curioso porque Padre António Vieira acaba também por ser um autor que influencia Saramago. Portanto, há aqui ligações, não é? E depois toda a questão social, toda a questão interventiva do Padre António Vieira, toda a questão de pensar o texto para ser lido, para ser transmitido, para dar sermão. Eu revejo-me muito nisso, e ele caminha comigo. Depois há uma autora que também é fundamental, embora já não a revisite tanto, mas para o início da minha escrita ela foi realmente muito importante, que é a Sofia de Melbreiner Anderson, desde a poesia aos contos, tanto contos para adultos como os contos para crianças. Isto entre aspas, porque a literatura boa é para todas as idades, não é? E realmente a Sofia foi uma autora que me marcou pela questão mais espiritual da língua, porque a Sofia tem essa dimensão espiritual, embora muitas vezes ela seja olhada como uma autora do mundo material, porque ela foca-se muito nas questões da vida concreta, da matéria, dos objetos, mas, enfim, e quem sabe, quem conhece a obra da Sofia a fundo, há realmente essa dimensão espiritual, que no caso de Sofia de Melbreiner tem uma profunda raiz cristã, mas não só. Eu vejo lá a raiz pagã também. Mas sim, Sofia realmente é muito importante. Isto para falar de autores portugueses. Depois, há duas autoras que me marcaram muito e que continuam a marcar-me. Aliás, três. A Virginia Woolf, a Marguerite Duras e a Clarice Lispector, que são autoras que, do ponto de vista
da forma como trabalham os personagens e a forma como dão voz às personagens é algo que me inspirou muito e que me ensinaram muito nesse aspecto. E acho que vou ficar por aqui. Depois há outros autores, mas também não quero estar aqui a falar, enfim, de todos, senão também não saímos daqui, porque às vezes basta um livro que nos influencia, que nos marca de uma forma tão grande que depois acabamos por escrever a dialogar com esses autores. Às vezes basta uma frase, não é? Nem é preciso um Sem livro. dúvida, sem dúvida. Verdade. Sim, E sim. eu que sou de literatura. Samuel, tu disseste aí uma coisa que eu acho fundamental, que é esta coisa de querermos etiquetar os livros. Uhum. Que é uma coisa que a mim, que sou de literatura, me irrita solenemente. Porque esta coisa da Que bom. da literatura para crianças, da literatura para adulto. Não, literatura é literatura e acabou. Os níveis de leitura é que poderão ser diferentes, mas isso também dentro do adulto se faz, consoante a Sim. idade vai passando e a maturidade vai passando, e até o próprio conhecimento através de outras leituras que se vão fazendo. O teu livro escolhido Uhum. foi considerado literatura infantil-juvenil, que é uma coisa que me deixou perplexa. Foi a tua obra inicial, porque eu sei. Sim. Podes nos falar um bocadinho de como é que foi escrevê-la e como é que tu a vês hoje? Sim, agora foi muito surpreendente ver um exemplar surgir aí como um pop-up, porque realmente é um livro que, enfim, eu diria que é o meu livro rejeitado, mas também digo isto a brincar, porque é o primeiro livro, é o que marca realmente a minha vida literária. Mas olha que eu não o rejeitei. Está aqui, direitinho. Sim, eu olho para ele. Bom, eu Obviamente. escrevi-o, comecei a escrevê-lo com 15 anos, depois perdi a primeira versão do livro, que já ia em 100 e tal páginas, e tive de o reescrever. Portanto, comecei a reescrevê-lo aos 16 e terminei-o por volta dos 17, sim, e comecei logo à procura de editoras. E o processo de escrever foi muito com base também nos livros, nas minhas leituras mais recentes, nessas idades em que estava muito imerso no universo do Harry Potter e do Senhor dos Anéis e do Aragorn. E é um universo que realmente do qual eu gosto muito, a área da fantasia, é uma área da qual eu gosto mesmo muito. E quis expressar as ideias, as histórias que tinha na minha cabeça, e esse primeiro livro, esse livro era para ser uma trilogia, esse primeiro livro foi publicado pela Planeta Editora, que não é o grupo Planeta, a Planeta Editora é uma editora portuguesa, mas correu tudo muito mal e eu depois acabei por rescindir. O próprio título não é o título que eu queria para o livro. A capa está extraordinária e fiquei muito feliz com a capa, mas sim, foi muito importante porque com 16 anos começar a escrever um romance dessa dimensão permitiu-me conhecer-me também enquanto escritor, conhecer as minhas dinâmicas, o que é que eu preciso, o que é que eu não preciso, o que é que funciona. E isso, de alguma forma, facilitou depois o trabalho para os livros que vieram a seguir. Claro que agora olho para esse livro enfim, encolho os ombros, porque considero um livro muito imaturo, mas também tem de ser consciente. Eu publiquei-o com 19 anos, não é? Escrevi-o, acabei de o escrever com 17. Se calhar para a idade com que o escrevi não está assim tão mal, mas com a evolução natural é normal que eu olhe para o livro hoje e que veja nele alguma imaturidade. Mas sim, acabei por rescindir e acabei por me zangar com a parte da publicação e de querer dar um tempo e de fazer outras coisas. Comecei a fazer tertúlias literárias, a conhecer pessoas, a juntar pessoas e depois disso publiquei poemas, acho que foram 2 livros de poesia e depois voltei a publicar romance. Mas sim, a literatura tem destas histórias. Eu sei que não sou o único autor a viver
estas peripécias com editoras, faz parte do crescimento, são as dores de crescimento, como alguns autores me disseram, depois de partilhar esta história, faz parte, mas também acredito que nos amadurece e dá-nos também mais... facilita depois o processo para próximos livros e próximas relações com editoras. É o primeiro degrau. Exato. Exatamente, é o primeiro Sim. grau. Entretanto, tu depois escreveste poesia, como dizias há pouco. A páginas tantas tu lanças o Ofiusa, isto já no final da pandemia, porque foi 2022, exatamente. Sim. E eu lembro-me de ter-me cruzado com este livro pela primeira vez através da Isa, da Casa do Fano, que dá os workshops de herbalismo. Sim, a Isa levou uma vez para o meu clube de leitura e foi aí que eu fiquei a conhecer o Samuel e a conhecer também o teu livro, o Ofiusa. E eu achei esta história impressionante na altura, porque tu aqui reinterpretas a fundação das Sete Colinas de Lisboa e nós temos aqui a presença de Ulisses, o supostamente herói fundador de Lisboa, e depois tu apresentas aqui Ofiusa, a Rainha Serpente, que pode ser vista como uma espécie de obstáculo, mas tu aqui quiseste dar-lhe voz. E eu queria perguntar-te se tu sentes que esta história oficial atendeu a demonizar um bocadinho as antigas figuras femininas e deusas, e eu depois, é algo que eu quero depois explorar um bocadinho contigo também aqui com o teu Atlas das Criaturas Mágicas, mas aqui ainda centrando-nos no Ofiusa, tu sentiste isto, que há aqui uma tendência da história para demonizar e esconder um bocadinho as figuras femininas da história? Sim, mais do que sentir, é um facto. É um facto, porque nós sabemos, o livro acaba também por retratar isso, mas se nós formos analisar a mitologia, grande parte das figuras maléficas femininas que surgem, elas eram deusas, eram cultuadas, eram senhoras de territórios, eram rainhas, tinham séquitos atrás delas, e quando chegam as religiões patriarcais, elas são demonizadas. Isso está retratado na iconografia, inclusive, a própria forma como se retratam, estou a pensar no São Jorge, no São Miguel, a matarem dragões ou serpentes, ou mesmo algumas Nossas Senhoras a pisar serpentes. Tudo isso acaba por ser uma forma de mostrar que as religiões celestiais vieram dominar as religiões telúricas. Portanto, as religiões que assentavam no culto da terra, e aliás, que também tinham uma componente celestial, mas religiões celestiais patriarcais, puramente patriarcais. E isso está muito claro, a própria Odisseia retrata isso, é uma história sobre isso. E há mais histórias há mais mitologias que nos contam exatamente a mesma história. E pareceu-me interessante chegar ao século XXI e fazer algo que eu, de alguma forma, já tinha vindo a fazer com Iluminações de uma Mulher Livre e também com a minha poesia, que é dar voz a quem foi colonizado, a quem foi conquistado, a quem foi demonizado, a quem foi roubada a possibilidade de contar a sua própria história, não é? Porque, como diz o ditado, dos fracos não reza a história. Portanto, a história é contada por quem vence. E quis fazer esse exercício com a Fiusa de olhar para o território que hoje é Lisboa e imaginar esse território antes da chegada do Ulisses, neste caso, portanto, antes da chegada da cultura clássica, olhar para esse território e imaginar como é que ele seria, com muita base céltica e pré-céltica, e imaginar essa deusa, essa figura mítica, que claramente foi demonizada, não é? Ela é retratada como comedora de marinheiros, não é? Ela e as suas súbditas, mas se calhar não era bem assim, tal como hoje a Medusa é retratada como um monstro, mas nós sabemos que a história dela tem origem numa violação, não é? E, portanto,
e como ela existem outras. Estou a pensar nas Metamorfoses do Ovídio, que é também um dos meus livros preferidos, e é também o retrato de como os deuses vieram para dominar as ninfas através da violação, através da morte, através da transformação noutras coisas. Portanto, o domínio dessas forças sobre as forças que já cá estavam, que eram essas forças femininas. E então o livro acaba por ser isso. Acaba por ser... Eu nem lhe chamo romance histórico, porque não é. É um romance mitológico, porque tem também uma componente de imaginação, que não é factual, cuja natureza do Ophusa me permitiu também ter essa componente imaginativa para retratar uma figura que tem poderes sobrenaturais. É muito interessante perceber que a importância que tu dás à mitologia e depois pensar num livro que tu escreveste, eu acho que antes do Ophusa, que foi o número que venceram os nomes, Sim. Que acaba por ser quase uma distopia, não é? Em que Sim. as pessoas não têm nomes, são designadas por números. E eu quase te dizia se tu achas que escreveste um livro profético em relação à nossa, àquilo que hoje vivemos, porque no fundo estão-nos a tentar reduzir todos a números. Sim. Eu diria que a literatura muitas vezes nos surpreende porque ela tem esse poder de muitas vezes nos mostrar vislumbres daquilo que vai acontecer. Isso aconteceu-me com livros de poesia, ainda há poucos dias fiz uma publicação sobre isso, relativamente ao livro Ágora e a tudo aquilo que está a acontecer neste momento na Europa e no mundo, mas sobretudo na Europa e no mundo ocidental, relativamente aos migrantes e às políticas protecionistas dos países europeus, em relação aos números que venceram os nomes também. Na altura em que ele foi escrito, já se sentia essa dinâmica. Aliás, eu escrevo o livro a partir de uma experiência formativa. Eu, na altura, antes de escrever o livro, tive um momento em que estava sem trabalho, então andava à procura de trabalho, atendendo ao facto de que eu terminei o curso em 2011, portanto eu vivi toda a parte da Troika em Portugal, um período muito difícil em que vi muitos colegas ir embora, e então estava a tentar encontrar alguma coisa que pudesse fazer. E entrei numa formação para um call center, da qual acabei por desistir, porque as coisas que me eram ditas eram tão surreais, nomeadamente, isto é para fazer assim, e não pensem, não vale a pena questionar, não pensem, não questionem. E eu pensei, isto não é para mim, este sítio não é para mim, eu estou mesmo a precisar de trabalho, mas este sítio não é para mim. Eu não posso ir para um sítio onde me estão a dizer não pensem, não questionem. Era impensável. E então, com base nesta experiência, tive o ponto de partida para escrever os números que venceram os nomes. E depois foi dar aso à criatividade e imaginar este mundo em que os nomes são realmente substituídos por números e, inclusive, as cidades deixam de ter nomes, os hospitais, as escolas, as ruas, tudo são números, porque se descobriu a fórmula matemática que explica a existência de Deus. Isto leva-nos, de alguma forma, para este mundo de algoritmos em que vivemos, para este mundo concreto, puramente racional, em que o simbolismo quase que desaparece, em que, e atenção, vindo também do curso onde estive, os factos são muito importantes para mim. Eu sou uma pessoa muito racional, mas ao mesmo tempo eu gosto desta componente mitológica, simbólica, porque são linguagens, e eu sei que são importantes para a dimensão humana. E nós vivemos num mundo em que, se não tivermos não sei quantos dígitos na nossa conta bancária, quase que não somos válidos, não é? Se não tivermos X números de seguidores nas redes sociais, quase que não somos válidos. E parece que realmente o mundo dos números que venceram os nomes está aí. E, curiosamente, algumas pessoas que leram o livro durante a pandemia diziam: isto é o que está a acontecer. O que está a acontecer neste livro é o que está a acontecer neste momento na pandemia. Porque,
e há que dar o desconto, que foi uma coisa nova e não sabíamos o que é que... Estávamos a fazer o melhor e não sabíamos também o que é que estava... com o que é que estávamos a lidar, e algumas políticas também foram levadas a cabo, e creio eu, com as melhores das intenções, mas se calhar foram levadas a cabo sem saber muito bem e querendo fazer o melhor. Mas o facto é que, se formos ver algumas políticas que foram implementadas, elas são muito questionáveis do ponto de vista constitucional, inclusive. E levantaram precedentes que, a meu ver, são realmente muito graves. Muito graves. E o livro tem isso, não é? O livro retratava isso também. Portanto, sim, a literatura tem esse poder de nos mostrar janelas, às vezes rasgos, do que vem aí. Sim. Sendo este livro profético também de alguma forma, este livro que a Maria João referiu, sentes que há aqui uma tentativa da tua parte, seja com o Ophiusa, seja com este teu novo lançamento, com o Atlas das Criaturas Mágicas de Portugal, fazer-nos voltar às raízes, à ancestralidade, a este culto com a terra, com a deusa, que nós estamos a perder porque estamos a tornar-nos num mundo cada vez mais digital? Uhum. Sim, a resposta a isso é sim, um sim convicto. Não vou entrar muito nas questões, nas minhas vivências pessoais, mas esses temas são temas que eu vivo pessoalmente, de uma forma muito presente na minha vida. Portanto, essa ligação à terra, e daí também toda a questão do ativismo pelos direitos da terra, da ecologia, que são realmente muito importantes para mim. E sim, estes livros são convocatórias para aquilo que está aqui para nós e que nós maltratamos, temos estado a maltratar há tantos séculos. O facto de estarmos a viver neste momento uma era de dissociação, porque é uma era que nos retira dos nossos lugares e que nos coloca numa nuvem, portanto, é uma era de dissociação. Também me preocupa porque, se nós vivemos dissociados, não vivemos no agora, não vivemos com os pés assentes na terra e não vivemos a partir do lugar em que estamos. Podemos viver se soubermos gerir as redes sociais de uma forma equilibrada, mas há aqui um risco de dissociação muito grande, e isso, segundo muitos estudiosos, não tenho agora nenhum estudo para citar, mas tendo em conta várias leituras que eu vou apanhando, isso está a acontecer, não é? Essa dissociação, que leva depois a uma fragmentação do tecido social, toda esta questão de agora da manosfera, tudo isso se explica, a meu ver, com esta dissociação que leva à quebra do tecido social, que leva a criar pessoas menos empáticas, e que depois leva a teorias da conspiração, a ilusões, a loucuras, e que pode culminar em crimes e em situações muito graves a nível social. E ecológico também, porque o social e o ecológico não andam nunca separados. E, portanto, sim, diria que não só estes livros que referenciaste, Joana, mas também os meus livros de poesia, nomeadamente Ascensão da Água, que é um livro que, apesar de ser um carpir de um desgosto amoroso que eu tive, mas também tem uma dimensão ecológica muito forte, e quem o lê vai perceber isso. Inclusive, ele foi imaginado num lugar que é nascente de um rio, que é um dos rios mais poluídos de Portugal, que é nascente do rio Alviela, que se chama Olhos d'Água, na zona de Alcanena. E eu, na altura em que ganhei o Prémio Cidade de Almada com esse livro, falei desse lugar e falei da importância de preservarmos estes lugares. Portanto, a minha literatura anda de braços dados, anda de mãos dadas com a terra e com a defesa da terra, porque realmente é importante acordar as pessoas para isto,
E eu, como autor, eu também escrevo sobre as coisas que me são próximas, não é? Como estes temas me são próximos e sempre foram, acabam por ser também obsessões literárias minhas e às quais eu acabo por voltar sempre. Samuel, tu neste Atlas das Criaturas Mágicas de Portugal fazes quase um mapeamento, cada uma apresenta o seu. Fazes quase um mapeamento das criaturas do folclore e da tradição portuguesa. Sim. Há alterações geográficas em relação a essas figuras mitológicas dentro de Portugal? Ou seja, a terra, o litoral, o interior, vai ter imaginários diferentes? Bom, sim, em parte sim, embora nós tenhamos criaturas que são comuns, portanto, por exemplo, as Moras Encantadas, Claro. elas estão presentes tanto no litoral como no interior, tanto nas montanhas como nas planícies, há Moras Encantadas em toda a parte, e isto explica-se pelo facto de as Moras Encantadas estão associadas às religiões pré-cristãs, pré-romanas, que existiam no nosso território. Há quem defenda que as Moras Encantadas eram espíritos do lugar, eram divindades, portanto, por isso é que há tantas, e algumas delas até se tornaram-se Nossas Senhoras, santas, ou cobras, lagartos, enfim. E neste aspecto não há diferenças, mas sim, nós no litoral temos sereias e nas montanhas temos gigantes. Portanto, há aqui algumas diferenças nesse aspecto relativamente aos imaginários. Mas não deixa de ser curioso que de norte a sul há criaturas benéficas e maléficas, há criaturas masculinas e femininas e monstruosas ou animalescas, e isso é transversal de norte a sul do país, inclusive ilhas, claro, porque as ilhas também foram incluídas. Tu falaste há pouco do Barreiro, a Maria João também o referiu na tua apresentação, e pelo que eu percebi da pesquisa que estive a fazer sobre ti, sobre este teu novo lançamento, tu terminaste a escrita deste Atlas das Criaturas Mágicas de Portugal no Barreiro. O facto de teres terminado esta história junto ao rio ajudou-te a ter uma ligação mais profunda, pelo menos aos seres marítimos que percorrem esta tua narrativa? De alguma forma sim, mas essa relação já existe há muito tempo. Eu, sendo de Santarém, eu já estava próximo do Rio Tejo, Claro. E por outro lado do Rio Alviela, porque também está muito próximo. A nascente do Rio Alviela é muito próxima. Desculpem. Sim, também não estava a mentir. A nascente é muito próxima da minha terra, mas mais próxima ainda é a foz do Rio Alviela, que fica ali na zona de Val de Figueira. E, portanto, a ligação aos rios e ao mar sempre foi muito presente, e digo mar porque também desde criança que ia para a zona do Oeste, que também é uma zona que pelas suas neblinas e os seus nevoeiros também é uma zona muito mística, e estas criaturas e estas histórias já povoavam a minha imaginação. Mas claro, mudar-me para o Barreiro e fazer também este percurso de travessia diária para Lisboa, porque eu trabalho em Lisboa, levou-me a olhar e a relacionar-me com as Tágites, que são as criaturas que vivem, exatamente, as criaturas do nosso Rio Tejo, que se estão na margem lisboeta, também estão na margem da margem sul, não é? No Barreiro e noutros lugares aqui da margem sul. Portanto, sim, esta relação está claramente fortificada, sem dúvida. E abençoada por um senhor chamado Luís de Camões, não é? Sim. Exatamente. Tem algumas criaturas no livro que são... que ele Nomeadamente as celebrizou. Tágites, não é? As Tágites e o Damastor também. Exato. Samuel, se do teu Atlas tu tivesses que escolher uma criatura para a tua companheira de viagem, ou aquela que melhor te representa, qual seria e porquê? Ok.
como companheira de viagem é melhor escolher uma criatura benéfica, porque... Claro. Ou não, pode ser assim Ou uma não, criatura maléfica para me defender. depende do que tu pretendas. Sim. Bom, eu vou escolher a Fada do Ginjal como companheira de viagem, porque a Fada da Lagoa do Ginjal, peço desculpa, que é uma fada que vive numa lagoa da Ilha Terceira e que protegeu uma princesa dos seus pretendentes maliciosos que só estavam interessados na fortuna da princesa. E foi graças à Fada da Lagoa do Ginjal que esta princesa foi salva e que depois encontrou o seu amor verdadeiro. Eu gosto muito de fadas, sempre gostei, são das criaturas que me acompanham há mais tempo, desde a minha infância. A minha mãe ainda hoje fala que eu estava sempre a falar de fadas para aqui, fadas para acolá, e também por isso escolher esta fada que eu não conhecia. Algumas criaturas eu já conhecia quando comecei a escrever o livro, outras fui descobrindo, e a Fada do Ginjal a Fada da Lagoa do Ginjal foi uma dessas. Que lindo. Pareces muito bem. Gostei muito. Olha, nós já falámos aqui um pouco sobre isto, que este resgate do folclore e das criaturas mágicas é muito importante também para nos fazer reconectar mais com a natureza e com este mundo natural. E a verdade é que o folclore muitas vezes serve para explicar o inexplicável, mas também serviu durante muito tempo para impor regras sociais e culturais, e temos o caso aqui do Homem do Saco ou do Bicho-Papão. Efetivamente isto acontecia. Aos olhos de hoje, de que forma é que tu achas que estes seres nos ajudam a compreender a sociedade atual? Ok, muito bem. Como companheiros de viagem, como há pouco tive que escolher ali para ir ao encontro da pergunta da Maria João. Mas sim, eu penso que essa perspectiva de olhar para estas criaturas como elas são, sem querer torná-las mais aceitáveis à cultura de hoje em dia, porque parece-me que isso é muito importante. Porque, e falávamos disto, inclusive num dos lançamentos do livro, sobre esta tendência que há para apagar o mal, porque hoje parece que as crianças não podem ser confrontadas com o mal. E eu recordo aqui agora não vou dizer ipsis verbis, mas é uma citação da Ursula Le Guin, que quem não acredita em dragões acaba por ser devorado por eles internamente. E ainda recordo outra citação, e o autor, eu não me recordo quem é que disse isto, mas fixei a citação, que é: os dragões são importantes nas histórias porque é importante nós percebermos que é possível nós vencermos o dragão. E a mesma coisa se passa com as criaturas do nosso folclore. Claro que contar a uma criança que o velho ou o homem do saco vai aparecer à porta se tu te portares mal ou se não quiseres comer a sopa, pode parecer traumatizante, mas as crianças também precisam de ser confrontadas com o medo e com o terrível, porque depois, mais tarde, elas vão perceber que afinal aquelas criaturas estavam ali para as proteger, porque a história do Homem do Saco também é uma história de proteção para não sair à rua com desconhecidos. A história do Papão também é uma figura que acaba por ter aqui um papel é um rito de passagem quase, não é? Porque quando as crianças são muito pequenas, acreditam no Papão até que chega o dia em que deixam de acreditar. Portanto, estas criaturas acabam por acompanhar-nos na nossa infância. Estou a pensar também na Maria Gancha, que é terrível, que puxa as crianças para dentro dos poços com os seus ganchos em vez de mãos. Mas se nós olharmos bem para ela está a proteger as crianças. A história da Maria Gancha serve para dizer às crianças: não te aproximes dos poços. Porque se te aproximares, algo muito terrível pode acontecer. E as histórias têm este poder. E o folclore tem também
este poder, que, claro, pode haver esta perspectiva de controlo, de regra, de aplicar a regra, de controlar através do medo. Sim, há essa perspectiva, mas as coisas não são só uma coisa. E Há os sobretudo o cinzentos todos folclore. pelo meio, não é? Não é só preto Claro, e branco. claro, o folclore, nós temos de olhar para o folclore como um caleidoscópio. Eu gosto desta imagem também do olhar caleidoscópico, porque é realmente isso. Estão muitas coisas a acontecer ao mesmo tempo, há muitas camadas, e parece-me sempre muito redutor dizer ou querer apagar algumas personagens, algumas criaturas só porque elas são más. Até porque a psicanálise dos contos de fadas do Bruno Bettelheim diz que são necessárias até para as crianças Verdade. gerirem os medos, não é? Sem dúvida. E, Sem portanto, dúvida. essa gestão é fundamental nas crianças. E eu acho que concordo perfeitamente contigo. Há uma coisa que eu te queria perguntar, que é o seguinte: em que medida é que é importante que pessoas como tu e outras façam estas escolhas a nível do nosso folclore? Porque as novas gerações não têm estes conhecimentos. Uhum. E as velhas gerações, pronto, por lei da vida, acabam por partir. Tu vês este trabalho também como uma fixação de um conhecimento que se poderia perder, e mais, partindo ele da oralidade, o passar à escrita faz com que se perpetue. Sim, sem dúvida. Há essa intenção clara e é importante também referir que muitas das fontes para estas criaturas não são puramente da tradição oral, elas já vêm de uma tradição literária Exato, de investigadores, nomeadamente o José Leite de Vasconcelos, que claro. foi o primeiro a fazer esta recolha e esse livro existe, só que não é um livro tão acessível assim, não é? Mas sim, há essa intenção de fixação e de divulgação e parece-me que é realmente um trabalho importante que quem se interessa por estes temas deve fazer sem hesitar. Porque nunca diria que livros sobre este tema nunca são demais, porque as crianças não conhecem. Eu tenho percebido que crianças e adultos, Exato, as era isso que eu pessoas ia não, dizer. exato, as pessoas não tinham noção da quantidade de criaturas que o nosso país tem, e eu reforço sempre, e não estão todas, não estão nem metade das criaturas que existem por todo o país. E realmente é um trabalho fundamental. O que eu diria é, este livro não se esgota aqui, eu espero que outras pessoas possam pegar neste tema e fazer o Atlas 2, ou fazer o inventário, ou escrever contos a partir destas criaturas, porque nós temos um património riquíssimo, não precisamos de... Claro que também se pode fazer isso, as pessoas têm as suas liberdades criativas e podem fazer o que entenderem, mas nós não precisamos de ir ao Reino Unido, à Irlanda, buscar as criaturas que lá estão e fazer contos e romances sobre essas criaturas, porque nós temos uma imensidão de criaturas cá com as quais podemos trabalhar e elas estão ávidas de ver a sua voz em livros, em filmes, em séries, estão ávidas para aparecer. Estão ali a dizer eu. E sim, é um trabalho fundamental, porque lá está, como é um tema que até hoje não foi assim tão divulgado, há realmente o risco de desaparecer, porque as pessoas já não vivem no meio rural onde esta memória existe, as pessoas que têm esta memória acabam por morrer, portanto é memória que se está a perder. E o facto de a fixarmos facilita aqui a sua preservação. Achas, desculpa, Joana, deixa-me só acrescentar uma coisinha. Achas que esta distância que existe entre os estudos que havia do folclore e aquilo que agora se está a começar a fazer se deve à própria palavra folclore e à ligação que se fazia, por exemplo, com o Estado Novo, com o António Sim. Ferro, que não se fez
a devida distância necessária para que se percebesse que não tinha a ver com o sistema político, tinha a ver com Sim. uma herança coletiva Sim. de um Património? povo, património. Sim, há esse preconceito. Isso é claríssimo. Há esse preconceito que não existe noutros países, porque felizmente não viveram processos ditatoriais com campanhas de propaganda como as que nós vivemos, e propaganda é essa que tinha fundamentação no nosso folclore. E depois também há uma certa apropriação por alguns movimentos extremistas, nomeadamente neofascistas, que também vão beber alguns símbolos e algum E folclore deturpá-los. e deturpá-los Sim. e usá-los de forma completamente abusiva. E, portanto, há aqui muitas ideias que estão misturadas e equivocadas relativamente àquilo que realmente o folclore é. E para mim sempre me pareceu muito estimulante, porque eu sou do meio rural, eu cresci com folclore à minha volta, e sempre me pareceu muito estimulante pegar no folclore e trabalhar com ele, porque é uma matéria-prima fantástica, é nossa, e de alguma forma é um mecanismo de a atualizar, de a interpretar, e isso parece-me sempre muito interessante. Sem dúvida. E olhando aqui para as ilustrações do teu livro, este teu livro foi ilustrado pela Helena Soares, nós queríamos Exato. saber um pouquinho também como é que aconteceu este processo entre a escrita e a ilustração, porque de facto eu gostava que quem nos estiver a ver depois no YouTube ou no Spotify contemple estas ilustrações porque são muito bonitas, e depois reparei, quando adquiri o meu exemplar, que existe também um postalinho que eu reparei que era diferente em cada livro que estava exposto na livraria Exato. na altura. Como é que foi este processo de trabalhar diretamente com a Helena? Como é que vocês depois escolheram entre vocês também a seleção final de ilustrações? Sim. Foi fantástico trabalhar com a Helena. O processo foi basicamente, portanto, eu escrevi e fiz a seleção das criaturas, e fiz também toda a conceptualização no sentido de que regiões vamos ter e que criaturas vamos ter. Depois de ter esse texto escrito, com as introduções, com as pequenas histórias associadas a cada criatura, trabalhei naquilo que eu e a Helena chamamos de texto invisível, que são todas as informações que eu passei à Helena relativamente às criaturas, à forma de as representar, à forma como aparecem tradicionalmente, em que sítios aparecem, o que é que vestem, como é que elas são, enfim. Toda a informação que eu tinha relativamente àquela criatura, e algumas criaturas tinham informações que tanto podem aparecer assim, como podem aparecer desta maneira, ou como podem aparecer de outra maneira, e depois a Helena acabou por escolher. Claro que há criaturas sobre as quais nós não temos tanta informação assim, e houve também aqui mais liberdade criativa por parte da Helena. A Helena basicamente criava as ilustrações e não fazia, por exemplo, várias versões da mesma criatura. Era uma versão fechada e que depois apresentava e ficávamos rendidos, porque, e estou a falar no plural, porque tanto eu como a editora, a Célia, ficávamos realmente rendidos ao trabalho da Helena. O que é também de destacar nas ilustrações são os elementos do território, as especificidades do território que a Helena fez questão de retratar, e também algumas especificidades daquilo que é o vestuário tradicional de Portugal, de algumas regiões, a joalharia, as especificidades das casas, tudo isso, esses pormenores são realmente muito interessantes e tornam o livro muito mais rico, porque acaba por ser um atlas, mas também acaba por, através das ilustrações,
ter elementos que também são da cultura portuguesa, além das criaturas, e tudo isso, a meu ver, valoriza muito o livro. Mas sim, o processo foi muito fluido, foi demorado, como devem imaginar, e pronto. Depois houve aqui a ideia de colocar postais na primeira edição do livro. Selecionámos apenas 4 criaturas, que era mais fácil de colocar nesse formato. E são essas 4 criaturas que estão distribuídas por alguns livros. E depois daqui também surgiu uma exposição que anda por aí, itinerante. E pronto, e vamos ver o que é que surge mais, porque o livro realmente está a ser uma surpresa e estão a surgir assim muitas ideias e possibilidades. Onde é que anda agora a exposição? Neste momento estamos à espera de lugar. A exposição esteve na Casa do Jardim da Estrela e irá para Santarém em setembro. No início de setembro. Ficará lá cerca de um mês. Cerca de um mês não, um mês. Agora, como é o período do verão, estamos assim, pronto. Claro. É um pouco mais complicado termos espaços. Mas já há aí também possibilidades de, até ao fim do ano, ir para outros espaços além de Santarém. Já temos aí alguns espaços na mira. Quando for para Santarém, avisa que eu, quando for a Rio Maior, dou lá um pulinho e Sim. vou visitar com todo o Vamos gosto. ter depois algumas atividades complementares à exposição nos vários fins de semana. Talvez te possas juntar num desses. Terei todo o gosto, todo o gosto. Samuel, os prémios que recebeste, e foram vários, falámos aqui logo na introdução e tu também já foste falando, são importantes em que medida? Bom, na medida em que um prémio acaba por ser sempre resultado de um júri que se reuniu à volta do livro e que o leu. E que o leu. E que, se o leu, há aqui também esta expectativa de que o tenha percebido. E isso, para mim, enquanto autor, é algo que me deixa satisfeito, sentir que o livro chegou, se calhar às vezes não da forma que eu idealizei, porque cada pessoa acaba por fazer a sua interpretação da leitura que faz, e as mensagens muitas vezes são dispares, mas o livro chegou, ou ressoou naquele grupo de pessoas, e isto é bom, é bom sentir que o nosso trabalho toca as pessoas. E depois tem uma componente de divulgação que às vezes também é um engano, porque não é tanto assim. E tenho o exemplo da Ascensão da Água, que foi um livro que eu apresentei a editoras antes de ganhar o prémio. As editoras não queriam nada com ele. Entretanto, eu ganhei o prémio Cidade de Almada e voltei a apresentar o livro a editoras e elas voltavam a não querer nada com ele. Portanto, às vezes não é bem, os prémios não abrem portas. Mas acabei por conseguir publicar o livro. Mas sim, em teoria, os prémios também têm esse lado de poderem abrir portas. Isso falo do ponto de vista editorial, porque é sempre importante, mas também do ponto de vista de divulgação, de conseguirmos chegar a outros espaços onde podemos divulgar o nosso trabalho. E pronto, em relação, para finalizar esta questão dos prémios, eu desde cedo que dou muito valor ao trabalho. E para mim literatura não existe sem trabalho, sem escrever, sem tentar, sem reescrever, sem dedicação. E o prémio, de alguma forma, acaba por ser também um reconhecimento desse trabalho e, por outro lado, também traz, do ponto de vista curricular. Pronto, e então esta questão dos prémios é apenas isso. Acaba por valorizar o trabalho, e isso é bom.
E falámos aqui da questão dos prémios, falávamos também desses livros abrirem portas. Tu estás agora com um novo projeto na calha, falaste aqui da questão da exposição itinerante do Atlas das Criaturas Mágicas, mas estás a trabalhar em algo agora que possas revelar sem deixar assim muitas pontas soltas, porque nós sabemos às vezes, até mesmo por uma questão de queremos guardar algumas coisinhas para nós, que no tempo certo as coisas devem vir cá para fora, mas podes revelar alguma coisa? Não. Não. Desculpem. Não faz mal, não, mas resposta. posso. Não, eu vou explicar. Na verdade, eu não estou neste momento a trabalhar em nenhum novo livro, mas já tenho algumas ideias. Mas por norma eu não costumo falar de projetos nos quais estou a trabalhar, porque acredito que devemos preservá-los até ao momento de eles saírem. Mas sim, de facto, neste momento não estou a trabalhar em nada, estou muito focado na divulgação do Atlas das Criaturas Mágicas de Portugal, com muitas apresentações agendadas pelo país até ao fim do ano. E de facto, isso também consome algum tempo e às vezes para escrever é necessário... Às vezes não. Para escrever é necessário parar e estar assim um bocadinho mais sossegado. Claro. E neste momento, até com o verão, eu quero agora aproveitar o verão e ter férias, descansado, e depois disso talvez vá pegar na... Talvez não, espero poder pegar aqui nas ideias que tenho e começar a trabalhar. É da maneira que da próxima vez que houver novas ideias que ele possa falar, volta cá. Pronto, exatamente, claro que sim, claro que sim. Exato. Ó Samuel, nós estamos aqui a conversar há uma hora, que é sempre um prazer conversar com os nossos autores, e esta conversa tem sido muito prazerosa, e eu que adoro todo este ambiente do folclore e da literatura tradicional e oral, estou encantada, mas as nossas duas últimas perguntas são sempre as mesmas. Ok. Eu vou-te fazer uma e depois a Joaninha far-te-á a última. E é: qual foi o melhor livro que tu lestes este ano e que possas sugerir a quem nos está a ver ou ouvir? Ok. Diria que é um livro que estou a ler agora, que é de uma autora recente, portanto, é o seu primeiro livro, que se chama Planetas Doces na Penumbra, e a autora é Carolina Fidalgo, a editora é Urutau. É um livro de contos, muito bem humorados, e recomendo muito. Está muito bem escrito. Para um primeiro livro, é um excelente livro. A Urutau está a fazer publicações muito boas. Sim, Verdade. Nós já tivemos muito aqui a boa. Joana Barata, que publicou no Mares Impares com a Urutau, e efetivamente são mesmo muito bons em diferentes géneros literários. Exatamente. Contos, crónicas, poesia também são muito bons. E por fim chegámos à última questão, Samuel, que é: para ti, qual é a palavra que fica, não a palavra que fica necessariamente desta nossa conversa, mas a que fica para a vida? A que fica para a vida? Eu vou dizer, enfim, é um clichê, mas eu vou dizer a palavra amor. E posso explicar porquê, porque... Ou posso não explicar, porque é óbvio, não é? Porque o que é que andamos aqui a fazer, não é? Se não for essa a palavra que fica. Se calhar devíamos fazer assim um cartaz grande e entregar na porta de algumas pessoas, mas isso é outra conversa. Distribuir missivas. Exato. Sim. Samuel, foi um prazer, muito obrigada. Obrigado. Foi mesmo um gosto conversar contigo. Sim, esta hora passou a correr. É verdade, agora que parece que foi meia hora. Exatamente. Muito obrigada. Obrigado. E ficamos à espera dos novos projetos, e eu fico à espera Claro. de saber quando a exposição for para Santarém, que irei lá visitá-la com todo o gosto. Obrigada. Samuel, e acho que vais gostar muito. Obrigada também por ter estado aqui connosco. E acho que vais gostar muito. Nós não costumamos divulgar quem são os nossos próximos convidados, porque deixamos isto aqui a marinar também para deixar os nossos ouvintes na expectativa, mas acho que vais gostar muito da nossa próxima convidada. Voltamos no feminino, mas é alguém que também está muito ligado à terra. Faz um ótimo trabalho também de divulgação nas redes sociais, e é assim, alguém que está a recuperar também esta ancestralidade e com uma crescente preocupação ecológica. Portanto, tenho a certeza absoluta que vais gostar muito de ouvir o nosso próximo episódio. É verdade, é de outra forma, mas tem um trabalho fantástico. Se calhar conheço-a.
Se É calhar. possível. É possível. E pronto, muito obrigada por terem ouvido mais um episódio. Obrigada, Samuel. Obrigado. E vemo-nos Obrigada. para a semana. Exatamente. Até à próxima quarta. Obrigada.